E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. E estamos numa grande série baseado em Jó 12, de 7 a 9. Baseamos então nossa série nesses versículos sensacionais de Jó, que mais uma vez mostram como a Bíblia é exata, ela é precisa. Ela dá inclusive conselhos de como devemos fazer ciência. Veja o que Jó 12, de 7 a 9 diz. Você quer saber sobre como você foi formado, como o mundo foi formado, quem fez todas as coisas? Pergunte, então, ou porém, como o versículo diz, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves dos céus, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? A mão do Senhor. O Senhor mesmo fez. Então, primeira lição desse versículo é que Deus não deixou as coisas para serem feitas por processos, por evolução, por Big Bang, por processos naturais. Deus foi lá e fez com as suas mãos. A Bíblia é muito clara em Jó 36:9, ela diz, porque Deus falou, Deus ordenou e de pronto tudo foi formado. Tudo foi formado. Então nós temos na palavra de Deus uma indicação segura de como as coisas foram feitas e devemos investigar as coisas criadas para sabermos como que elas foram criadas. Pergunte então aos céus, às aves, à terra, e eles lhe contarão, aos peixes do mar. E nesse podcast, o podcast 110, queremos que você faça essa pergunta, eu farei essa pergunta, faremos essa pergunta juntos. A vida, mais especificamente, como a vida funciona. E o título desse podcast é A Natureza Ecoa a Deus, os robôs nanomoleculares da vida. Você sabia que dentro das nossas células, dos seres vivos, há a necessidade de transporte de partes de nanomáquinas, nanomotores? É uma cidade robotizada, cheia de fábricas, motores, cheio de engenharia, sofisticação. E há então a necessidade de um transporte, um FedEx, todo um sistema de empacotamento, transporte, delivery. E esse sistema conta com um componente primordial, essencial e magnífico na sua sofisticação e tecnologia. As kinesinas, ou cinesinas, como alguns chamam, são robôs nanomoleculares. Robôs. Você sabia que dentro de você encontra milhões e milhões e milhões de nanorobozinhos? E esses robôs fazem o transporte das células, são encarregados pelo transporte de partes, de nutrientes, de constituintes de máquinas e motores nanomoleculares. Então essas máquinas são também as mais velozes e de maior sofisticação deste universo. Eu comento sobre elas no meu livro Fomos Planejados. As cinesinas, nanorobôs moleculares mais velozes que o Usain Bolt, o campeão mundial de velocidade, 100 metros rasos. O Usain Bolt, perde de feio para esses robozinhos.
Então nós temos dentro das nossas células estruturas sensacionais. E quando olhamos para esses nanorobôs, não há como não chegar à conclusão que Jó chega, que a Bíblia chega. Se você de fato não perguntar para Darwin, não perguntar para Dawkins, não perguntar para a ciência de homens, maldito homem que confia no homem, mas perguntar às coisas criadas, às cinesinas, a esses robôs nanomoleculares, quem duvidará, ignorará que foi a mão do Senhor que os fez? Esses robôs, a gente fica pensando às vezes que robô é coisa de japonês, não é? Com a sua sofisticação, e que não haveria nada mais sofisticado do que os robôs que temos vistos aí pela TV, pelas revistas de tecnologia. Mas será? Não. Olha, esse robozinho que habita dentro de você, de todos nós, milhões e milhões deles, são os mais velozes do mundo. São máquinas de altíssima tecnologia. Olha, os falcões peregrinos, por exemplo, voam a 350 quilômetros por hora. São máquinas sensacionais de voar em alta velocidade. Mas esses robozinhos que habitam dentro de nós, proporcionalmente a um ser humano, eles correm, eles não voam, eles correm a aproximadamente 1.000 quilômetros por hora. Se você faz uma analogia com o humano, com o Bolt, com perninhas, com bracinhos, sensacionais. E eles sabem o que pegar, da onde pegar e para onde levar. Eles andam dentro das nossas células em rodovias nanomoleculares, as tubulinas, todo um sistema de transporte interno das células estruturado com rodovias celulares. E nessas rodovias você encontrará esses nanorobôs, milhões e milhões desses robôs. Nas células, o citoesqueleto é formado por essas proteínas filamentosas ou tubulares, que chamamos de tubulinas. E esses microtúbulos são fantásticos. Eles compõem uma intrincada rede de rodovias celulares. E é por essas rodovias, então, que as kinesinas ou cinesinas andam. Os mecanismos pelos quais essas diferentes cinesinas reconhecem e se ligam às suas cargas específicas, ou como elas andam nesses tubos, descarregam suas cargas e determinam a direção de transporte, são também mecanismos de tirar o fôlego de tanta inteligência, engenharia e engenhosidade. Além dessas façanhas todas, estudos genéticos moleculares recentes têm revelado diversos papéis muito importantes e inesperados para essas cinesinas. Olha, elas funcionam na regulação de processos fisiológicos, funções cerebrais, supressão de tumores e padronização do desenvolvimento dos seres vivos. As cargas que as cinesinas transportam são também de altíssimo valor para a célula, como as mitocôndrias, que são unidades de produção de energia, e vesículas contendo neurotransmissores. Percebeu? A sinuca de bico, que processos evolutivos ficam quando você investiga a vida e descobre dentro das células robôs nanomoleculares. Quem duvidaria, ignoraria que foi a mão do Senhor que fez esses robozinhos? Você pode até imaginar um processo lento, gradual e sucessivo por tentativa e erro, um processo desastrado, que não tem propósito, que não tem inteligência, que não tem sabedoria, formando alguma coisa. Eventualmente, talvez, vamos dar uma chance, pode formar alguma coisa que tem algum valor, um defeito vantajoso. Mas robôs, intrincada rede de comunicação, nanotúbulos, um robô que sabe o que pega
da onde pega e para onde leva, e que são essenciais para várias funções da vida e da célula, disse o Nécio no seu coração: as quinesinas foram formadas por evolução. Mas o sábio contempla a natureza e vê na natureza, na obra de Deus, sinais claros, e ele não ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.